Alô, alô? Ah, ok. Então, bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito e parabenizar, né, estar aqui de novo, igual foi falado, estive na edição de 2019 e achei uma experiência muito enriquecedora e muito necessária, além de tudo, né, para trocar essas ideias, para esse espaço também de criação, esses diálogos entre curadoria, entre criação, entre produção teórica, entre encontro de gerações, né, diferentes. Então, achei muito rico e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Também queria um pouco colocar o meu lugar, né? Igual fui apresentado como professor, que basicamente a área que mais me desempenho aqui no Brasil, como professor na área de fotografia no departamento de fotografia e cinema, mas eu tenho sobretudo na Colômbia, né? Desenvolvi uma longa carreira, vamos falar assim, desde a performance, e a gente sempre no meio fotográfico. Foi interessantíssimo ver a palestra. Coloquei aqui na apresentação unicamente algumas performances, não vou entrar na explicação, nos detalhes de que são, simplesmente para um pouco movimentar também o fato que a fotografia foi sempre, né, um aliado de várias das ações. Achei muito legal a pergunta sobre o banheiro agora no final da palestra de Leonora, porque justamente Leonora nos mostrou um aspecto que não tinha sido conversado na palestra, que foi a parte sonora, né? Justamente todo o problema de som, o problema de áudio, o problema de esse outro aspecto que poderia eventualmente ser um fórum também de sound performance, né? Que é outro aspecto essencial da questão, né, do ambiente, do problema de produção de espaço, de emoção, né, e todo esse problema de som que também tenho abordado em alguns trabalhos, e achei interessantíssimo porque ampliou essa outra parte também, não só do som enquanto dramaturgia, quanto também enquanto essa parte que ele tem na produção de vídeo e essas coisas, né? Então, outra coisa que achei interessantíssima e que queria aqui um pouco lançar como provocação no nosso encontro, quer dizer, assim como eu falei, poderíamos ter um fórum som performance, poderíamos ter uma espécie de fórum vídeo performance, né? E claramente, como bem mostrou, né, a palestra e a sala e a apresentação de Leonora, esses vários tipos de diálogo, né, que existem entre a fotografia e o vídeo, a maneira como, né, de alguma maneira, funciona de várias maneiras, né? A narrativa fotográfica, mas também a extração de fotos de frames específicos, também a transposição de uma ação em forma narrativa a partir de uma extração de certos frames que acabam narrando a ação, mas de maneira fotográfica, né? Então, essas várias, né, diálogos, né, entre vídeo, entre fotografia, entre som, né, que são vários aspectos e que assim, eu pessoalmente muitas vezes me perguntei, porque, por exemplo, nos meus eu sempre preferi muito o registro em vídeo. Nunca me senti muito confortável com o registro de vídeo. Inclusive, tenho muitos registros de vídeo de ações que depois eu olho no registro vídeo e não gosto. Assim, enquanto que a fotografia, inclusive a minha entrada, hoje sou, já né, desde 2012 me desempenho como professor no departamento de fotografia e cinema na UFMG e na área de fotografia. Eu entrei a ser professor de fotografia morrendo de medo, porque eu nunca tinha dado aula de fotografia. Na verdade, a minha relação com a fotografia vinha sempre da relação com a performance. Era sempre o problema do registro que me levou. Também nunca ficava feliz com o registro. Aí comecei a entrar em diálogo com os fotógrafos, a dirigir um pouco a própria presença do fotógrafo,
que não muitas vezes acaba sendo muito incômoda, no sentido acaba interrompendo a ação, ou então inclusive fiz coisas nas quais o fotógrafo se integrou à ação, e várias questões ligadas ao plano, ligadas à própria. Achei interessante que, por exemplo, você dirigiu cinema, né, várias coisas de cinema, né? Então essa coisa da câmera, lembro muito quando também Leonora falou das vanguardas russas, né, o homem com a câmera, né, aquele filme sensacional de Siga Bertov, que justamente, né, me parece que justamente também coloca todo esse problema, é a câmera, né, não, independente se é de cinema ou se é de fotografia, é uma câmera que já registra em termos de planos, de ângulos, já gera um tipo de recorte, um tipo, né, de corte espacial, de campo, de contracampo, etc. Muitas coisas que, né, já estão ligadas à própria noção de câmara, né? Então, são coisas que, assim, ao longo as minhas primeiras performances foram lá nos anos 90 também, finais mais 90, e sempre me deparei, né, com todos esses problemas, porém sempre sempre dei uma importância muito maior, né, ao registro fotográfico do que a outros registros, inclusive apesar de ter feito coisas com áudio, nas quais, né, explorei a parte sonora de fundo, nunca fiz, por exemplo, né, nunca fiz um trabalho totalmente de áudio, como por exemplo entendi este trabalho que não vi ou não escutei lá no banheiro da Pinacoteca, mas não é que uma instalação de áudio, apesar de ter feito coisas com áudio e nunca, vamos falar assim, passei a essa outra parte de explorar a fundo esses outros meios, e sempre me senti mais assim à vontade, mais dentro dessa política do registro com a fotografia, né? E acho interessante que o fórum chama Fotoperformance, né, que justamente tem escolhido também esse recorte, essa espécie de ênfase no fotográfico, e que aqui dentro do público, né, já cumprimentei vários amigos e conhecidos também que são do campo da fotografia, ou que têm feito coisas com fotografia. Então, assim, acho interessante esse lugar, né? Então, talvez por aí, acho que seria um primeiro tema para começar, né, a pensar, a debater, a comentar, a falar e a pensar nessa entrada nossa com a imagem e com a ação, né? Bom, não sei como começamos, assim, por exemplo, achei legal o fato que você tenha trabalhado com direção de cinema, direção de imagem, né, de fotografia no cinema, né? Então, não sei, podemos começar por aí? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Alô, alô, boa noite. Enfim, meu nome é Linga, quero começar agradecendo o convite de estar aqui, de estar nessa mesa também, e agradecer vocês, né, por estarem aqui. No Ceará, sair na chuva é, assim, um sinal de amizade. Enfim, agradecer também de estar aqui em BH, assim, acho que Fortaleza e BH tem uma ponte que liga a gente de algum jeito, que eu acho muito bonito, assim, de ver as amizades, essa coisa reverberando, assim, de algum jeito com essa terra também. Enfim, sou um artista cearense, e hoje, nessa fala, assim, eu queria, na verdade, convidar para um mergulho em algumas águas, né, assim, que as águas mudam e mudam a gente também, né? Eu acho que essas águas têm me mudado, né, constantemente. Eu trouxe alguns trabalhos, né, e acho que essa provocação também de pensar corpo, câmera, né, eu acho que nesse debate sobre fotoperformance, eu acho que tem um lugar do corpo, assim, que para mim é muito caro, porque acho que na minha formação enquanto artista, né, partilhando de um lugar de sensível, assim, no Ceará eu comecei não pela foto, mas pela dança, assim. E acho que essa formação ela contamina, assim, muito do meu trajeto, assim. E aí eu acho que mais do que falar sobre o que esses trabalhos significam para mim, né? Eu acho que tem trabalhos aqui de alguns anos.
eu acho que talvez seja mais o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido, né, com esses trabalhos e com esses espaços, né, com esses nados, assim. Então, eu selecionei alguns trabalhos, assim, para partilhar com vocês um pouco de um contexto também, por onde eu tenho caminhado, nadado, né, e o que eu tenho aprendido também com isso. Esse trabalho é um trabalho de 2014, que eu acho ele bem... Assim, para mim, ele foi um trabalho importante de ter desenvolvido. Eu comecei ele numa residência na Bahia, em Rio de Contas, que é esse lugar que a gente vê. E no comecinho, assim, na minha trajetória, enquanto pesquisador, artista, eu estava muito interessado de que forma os espaços eles também estavam construindo o meu corpo, né? De que forma a estrutura ela me atravessava a tal ponto de construir também esse corpo, né, de alguma forma. E um corpo que muitas vezes eu nem estava, vamos dizer assim, interessada em estar construindo. Também não sei se desconstruindo, mas acho que numa formação que é contínua, né? Assim, e eu acho que a água tem muito desse lugar, né, de se moldar, de absorver formas diferentes, né? Então esse trabalho eu estava muito tocada por uma situação que estava acontecendo tanto na Bahia quanto no Ceará, que era um lugar de seca muito grande, né, ali em 2011, 12, 13, que é quando eu chego em Rio de Contas, assim, e começo a pensar nesses vazios, né, assim, que esses lugares estavam me provocando, né, de volume morto, né, de como estar nesses espaços. Então eu comecei a desenvolver uma sequência de performances nesse trabalho em que a escala humana era muito restrita e eram lugares que o corpo humano não necessariamente era convidado a estar. Então, eu pensava de que forma, né, eu poderia estar nesse contexto, né, de que forma eu poderia atravessar viva, né, esse ambiente, né, inóspito e, muitas vezes, bem desértico. Assim, né? E aí, esse aqui é um trabalho de 2016, 2017, que aí já é um outro momento. Eu já estou em Fortaleza, eu entro no mestrado também para, de alguma forma, desenvolver e me posicionar enquanto pesquisadora, né? Eu acho que esse deslizar por entre as instituições, eu acho que também é uma certa estratégia, né? Que eu tenho tentado enquanto artista. Muitas vezes me frustro, porque, enfim, as devolutivas são, às vezes, aquém, né, do que a gente está esperando. No Ceará, eu acho que a gente tem um contexto de pesquisas muito incríveis, né, trabalhos muito poderosos, assim, mas que as próprias instituições, né, eu acho que é uma questão de autoestima. Né? Estava até trocando essa ideia com o Rafa mais cedo, que, para mim, eu acho que isso é algo que me toca muito, assim, porque aonde a gente semeia, né, nossas existências, assim, eu acho que isso é algo que me mobiliza, né? E aí esse trabalho eu estava muito interessada em pensar nessa estrutura dos portos, que construíam espigões, que construíam toda uma estrutura, né, que baliza ali as relações de Fortaleza, né, as relações com o mar, as relações, enfim, com a praia, né, com especulação imobiliária, com tudo isso. Então, eu acho que essa pesquisa ela vai trazendo um pouco desses contextos e também das resistências, né, nesses contextos que muitas vezes são devastadores de vida, né? Então, um pouquinho mais para frente, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Mas eu acho que nesse momento eu acho que eu estava atravessando um luto, assim, e acho que foi importante eu observar também essas ausências, né? Observar meu corpo sendo expelido, assim, de alguma forma desses espaços, né? Para entender que não era só uma questão de uma subjetividade lacerada por uma estrutura, mas que, de fato, aquilo dali se presentificava enquanto matéria, né? Então, eu também consegui criar certos desvencilhamentos, assim, com essas estruturas para pensar, né, bem viveres, né? E aí esse foi outro trabalho que eu também desenvolvi nessa época, assim, que se chama Futuro Anunciado, que é pensando sempre numa narrativa que tem em Fortaleza, no Ceará, né, desse mar que devasta, né? E que, em algum lugar, eu acho que essa imagem ela me mobilizava, porque eu acho que muitas dessas estruturas elas têm que cair, né? Assim, só que eu acho que o que me mobiliza hoje em dia é como elas vão cair, para que elas não caiam sobre a minha cabeça e nem das minhas,
né? Então, de que forma a gente tem tempo hábil, né, para estar nesses espaços, né, pegar ali o que é nosso para garantir nossas vidas, mas que também a gente consiga ali, em paralelo, simultaneamente, criar um espaço onde a gente possa, de fato, se fortalecer e criar vitalidade, né? Pode passar. E aí eu acho que nesse momento eu estava atenta assim aos movimentos do mar e às marés especificamente, né? Então eu comecei a desenvolver performances tanto nos picos de maré cheia, então eu mapeei as marés mais altas e as marés mais baixas do ano. Então o que mobilizava a minha performance não era só a minha vontade, mas era o que de fato aquele espaço me possibilitava ver, pegar, sentir, né? Então, eu comecei a ficar muito interessado nesses restos de cidade que estavam transmutando já, né? Que já estavam se modificando a partir de uma força imparável, né? Que é o mar. A partir dessa relação com a lua, né? Então, no primeiro trabalho da torre, eu aprendi, escutei a Eleonora Fabião depois de dizer que a performance ela requer uma dose de prudência. E eu fui super imprudente naquela performance da torre, porque eu nadei num açude, né, que estava numa situação de volume morto, então eu não sabia o que tinha ali embaixo, né, tinha um ralo do açude, tinham várias coisas que estavam colocando minha vida de fato em risco, né. Eu acho que essas performances não topo mais fazer hoje, porque eu acho que a minha vida esses riscos elas já se materializam de outras formas que para mim já se tornaram mais perceptíveis. Então acho que eu não preciso mais provar que os riscos existem, né, eles existem quando eu saio de casa. E, enfim, né, as diversas violências tomam e me atravessam sem eu pedir mínima licença. Então, acho que eu estava atenta, né, a essas casas, a esses destroços, mas que também estavam já se transformando em outras coisas, né, que não eram só detritos, né, já estava também virando outro babado, né. E aí, quando eu chego no próximo trabalho, eu acho que foi um trabalho que me tomou muito, e, para mim, pode passar. Aí eu acho que foi um marco, que aí, né, eu faço esse mapeamento de algumas obras que estão acontecendo no Ceará e no Nordeste, principalmente nessa relação hídrica, né, assim, com recursos hídricos. E quando eu estive no desvio do Rio São Francisco, eu pensei muito nessa palavra, né, num rio que o humano, né, o pensamento humano, a ordem e o progresso, né, julga ser possível desviar essa força, né. E quando eu estive lá, eu percebi que, de alguma forma, eu também estava desviando junto com esse rio, né? E aí eu comecei a pensar estratégias, como é que eu escuto, de fato, essa água para criar também uma sabedoria, né? Partilhar dessa sabedoria que estava acontecendo ali, né? Uma sabedoria que o humano vai e esse rio vai ficar, né? Então, eu acho que essa perseverança da água me interessava muito nesse momento. Enfim, eu sou uma pessoa que convive com HIV tem 10 anos e eu acho que toda essa trajetória é marcada por esse luto, né, de alguma forma. E durante esses 10 anos muita coisa eu fui elaborando, né, assim, achei super bonito ver essa palavra silêncio, né, que Leonora traz hoje, assim, porque hoje o silêncio para mim ele é muito importante, assim. Quando ele também é uma partilha, né, assim, quando eu acho que quando ele abre possibilidade da gente se comunicar através dele, e não quando ele fecha, né, nossas comunicações, né, quando somos silenciadas, né, quando somos retiradas de lugares de partilha, né. Então, acho que quando eu tive no desvio, eu comecei a pensar nessa pesquisa, que aí eu desenvolvi esse trabalho que estreou até aqui em Tiradentes, que se chama Rumo ao Desvio, que aí, para mim, tem muito essa relação entre as águas do Rio São Francisco e as minhas próprias águas ali desviando juntas, né? E aí, para mim, tem muito essa questão do sangue, assim, também, né? Pensando nesse lugar, enfim, de um corpo positivo, né? Que é constantemente atravessado por essa questão da contaminação, né? De uma responsabilidade unilateral em relação a isso. Então, desde 2018, né, 2017, 2018, eu já estava com essa pulga atrás da orelha, como eu falo sobre isso, né, sabendo que isso é um lugar de exposição e que eu me vulnerabilizo ao falar disso, mas que, de alguma forma, eu também crio um contexto de fortalecimento e de vitalidade, né,
Por isso que eu acho que esse ano, assim, 2023, é um ano que eu tenho parado para dizer assim, eu estou comemorando 10 anos convivendo com HIV, né? Eu estou comemorando estar viva, de fato, né? E aí, né, 2018, né, ainda não sabia do que estava por vir, mas veio muita coisa. E aí eu acho que no meu trabalho, nesse trabalho, foi um trabalho que eu tive a possibilidade de me filmar, assim. Então, eu estava operando a câmera, mas também estava sendo a atriz. Que foi muito curioso, assim, esse lugar de deixar a câmera ali, ir para frente dela, né? Tá num lugar que, por mais que eu já estivesse fazendo performances, mas eu acho que eu nunca tinha, de fato, trabalhado com um lugar narrativo. E aqui eu estava tentando estabelecer um lugar de uma ferida, que o começo do filme eu me corto, e essa ferida ela não fecha. E tem esse momento do banheiro em que eu passo mal com essa ferida aberta e esse sangue vai para o ralo. E aí eu começo a entender esse ralo como um oráculo, né? Esse ralo que me leva ao encontro dessas águas, né? E aí eu acho que eu me deparo com esses ambientes dessas obras, né? Que pode passar, eu acho que a próxima imagem. Esse lugar é um lugar ali entre fronteira Pernambuco-Ceará, que até o Bolsonaro ele foi inaugurar, né, esse lugar. Quando eu fui, ainda estava nesse contexto assim bem de obra. Então, depois isso virou um açude e um lugar de adutoras, né, porque essa água ela é transportada por uma forma super artificial, né, esse desvio ele é construído a partir dessa forma, né. Então, eu estava questionando nesse momento, no rumo ao desvio, o que a gente pode aprender, de fato, com essas águas, né? E também estava muito interessada em organizar o ódio, né, que eu estava sentindo de ter me encalacrado durante muito tempo, né? Assim, eu acho que o contexto do HIV era algo que eu partilhava só com migs, né? Assim, não era algo que eu, de fato, também fiquei assim... eu consegui criar essas relações com amigos, assim, mas eu acho que tornar isso público para mim foi um outro passo, assim, né? Pode passar. Então, para mim estava interessado também de como esse meu sangue encontrava essa água, né? E pensar que esse encontro a gente ia corroer determinadas estruturas também, né? Assim, uma possibilidade bem ficcionária, assim. Pode passar. E aí eu acho que eu trago esse lugar da faca, que é a faca que eu me corto, mas que é a faca que eu também utilizo como arma, né? Então, relembrando também muitas estratégias, né, travestis ali da ditadura, né, que se cortavam para fugir da polícia, né, se cortavam para fugir da perseguição mesmo, né, das existências, assim. Então, eu acho que de fato isso daqui já tinha um eco, né, já tinha um sussurro ali acontecendo, né. Desse amanhã. E aí é isso, né? A gatinha, pá, chega, né? E aí eu acho que quando eu comecei a, de fato, trabalhar esse lugar, né, de uma estrutura farmacêutica que eu estava inserida, isso daqui, quando chegou essa bula do Heterodrugs, era um antirretroviral que eu tive acesso ali nos anos 2015 e 2016, eu fiquei passada. O nome do laboratório é Heterolab, né? E eu, gente do céu, isso não é coincidência, né? Se tem todo um estereótipo, né, de uma peste já em 1000 preconceitos, né, uma peste gay aí, esse lugar de uma mediação ao lugar do HIV vir pelo lugar do hétero, isso me colocou uma crise muito grande, né? Assim, e de que forma eu ia mediar isso, né, e transmutar isso. Então, nessa performance, eu faço esse cartaz com a bula do remédio. Essa é a bula do remédio, é uma bula enorme. Era um remédio 3 em 1, que eu acho que hoje nem está mais circulando, que o Efavirenz é punk rock. E aí eu pensei nessa performance, chama Terra Positiva, que era justamente um lugar em que eu ia fazer uma mistura, né? E aí eu comecei a entender que eu estava fazendo estranhos pactos para permanecer viva. Então, eu tinha que escutar o vírus, porque tanto eu quanto o vírus, a gente tinha um inimigo comum, que era o hétero, a cis-hétero, né, normatividade. E, por outro lado, eu também tinha que me aliar ao hétero, porque o vírus também era meu inimigo em algum contexto,
né? Então, eu fui numa fala do Tinangá Santana, ele falou uma coisa que me marcou muito, que para a cultura banto, o inimigo ele não é alguém a se aniquilar, é uma alteridade radical, né? É alguém que, de alguma forma, você vai estabelecer um processo pedagógico, né? Um processo de troca ali. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, né? De que forma eu poderia aprender tanto com o vírus, tanto com a estrutura, né? Cis heterobranca, que vem aí, né? Contornando, né? As formas como a gente lida com o mundo, né? E aí eu faço essa performance dentro de um contexto coletivo, lá em Fortaleza, que pensava muito sobre cuidado, né? Obrigado. Que pensava muito sobre cuidado, assim, e de que forma a gente permanecia viva, não só no lugar da denúncia, né? Porque eu acho que a minha existência ela não se reduz a isso, por mais que muitas vezes, né, eu tenha que estar em determinados espaços, né? Pontuando coisas importantes, né? Eu acho que também não é sobre menosprezar um lugar de luta, de ativismo, mas eu gosto de lembrar de uma fala de Lia de Irancastro, que ela fala que ela não escolheu ser ativista, porque eu preciso ser ativista para continuar sobrevivendo, né? Então, assim, isso não é de fato uma escolha, né? Assim, mas outras escolhas estão sendo feitas, né? E isso me interessa, né? Porque aí eu acho que é onde eu crio partilha, né? Não só com pessoas trans, com pessoas racializadas, mas, enfim, com geral, né? Assim, eu acho que todo mundo pode aprender com isso. E aí, quando chega a pandemia, isso aqui foi um contexto comecinho de 2020. E aí, quando começou a pandemia, eu fiquei assim, bug, que é esse trabalho que eu começo a desenvolver logo no comecinho da pandemia, pode passar, que aí eu comecei a desenvolver um lugar em que, para de fato pensar estigma, né? Assim, e aí, obviamente, que não são só corpos positivos, né, que são estigmatizados. Eu acho que o processo de estigmatização ele atravessa de várias formas e numa complexidade muito grande, mas que passa sempre por um lugar do apagamento, né, assim, de redução da complexidade, né, de tornar algo tão raso, né, que a gente perde a oportunidade de fato, aprender com o que a gente está vivendo. E aí, no começo da pandemia, eu fiquei muito chocada com uma coisa, vamos sair transformadas, gente, vai ser um rojão, vai ser um papoco, a gente vai se fuder, né? Porque eu já estava vivendo um processo pandêmico, né? E aí eu falei, não, pera ainda, né? E no meio de tanto desespero, eu falei, eu tenho que aprender o que eu estou estudando, né? Que, de fato, é escutar travesti, né? De fato, escutar pessoas trans, que lá na década de 90 estavam formulando redes de acolhimento, né? Quando ninguém queria acolher, né, pessoas em situação de HIV e AIDS, estava lá as travestis tudo fazendo caso de acolhimento. Né? Tava lá pessoas trans fazendo caso de acolhimento. Tava lá lésbica fazendo caso de acolhimento. Né? Então, assim, tinha um lugar ali que isso me interessava muito para, inclusive, a gente aprender a como lidar com o Covid. E, assim, pandemias 1000 vem por aí. Não é a primeira nem a última. Né? Então, assim, como é que a gente sai também de um lugar de desespero, fim do mundo, acabou a vida, e, assim, partir para um lugar que, de fato, eu já conseguia visualizar que vamos nos contaminar. A contaminação pela Covid é inevitável. Né? A gente fez ali processos de redução de dano, né? Fica em casa, né? Vamos reduzir aqui a curva, os hospitais estão lotados, a gente não tem como acolher. Né? Tipo, então, a estrutura, né, de saúde humana em colapso. Né? Então, de fato, como é que a gente pensa, né, num futuro onde a gente possa viver no meio desse caos que a gente já está sendo atravessado? Eu escrevi um texto que se chama Transhumanização Virótica, que eu começo a pontuar que os vírus eles estão, de fato, sendo ideologizados, né? Assim, porque o HIV ele não caminha sozinho, né? A Covid não caminha sozinha. Né? Então, assim, tem toda uma rede política, tem toda uma rede capitalista, né? Que transporta, que promove essas contaminações, que promove precarizações. Né? Então, assim, quem pôde ficar em casa? Né? De fato, quem pôde se cuidar? Né? Quem é que tinha água encanada? Né, para lavar a mão, assim, acesso a coisas básicas, que isso já me tomava. Né? E, obviamente, reforçar um lugar de importância ao SUS, que era o que minimamente ia segurar o rojão que ia vir pela frente. Né? Em 2023, a gente já consegue olhar para trás, né, e observar todo esse destroço, né, que a gente viveu. Né?
E aí, também para sair de um lugar, né, de um luto, de um peso, que eu acho que esse estreitamento da morte traz, né, pode passar, eu comecei a pensar em voltar para o corpo, né, assim, e observar o que estava emergindo ali enquanto sintoma, não para fazer uma análise clínica, mas para fazer uma análise sensível de como a gente poderia lidar com isso. Então, eu lembrei, né, da febre, que foi uma febre que eu atravessei durante esse meu início de contaminação com HIV. E essa febre já me deu ali uma situação, né? Então, assim, observar isso, relembrar isso, foi importante para eu conseguir ampliar um pouco essa percepção também, né? E aí eu comecei a fazer paralelos, né, com o aquecimento do planeta e o aquecimento do corpo humano. Então, eu comecei a fazer um paralelo também com a mortificação dos corais, né, que, quando morrem, embranquecem. Né? Então, toda uma estrutura aí, cis-heterobranca, né, promovendo o quê? Morte, destruição, necropolítica. Né? E, de fato, que a gente possa escutar travestis, pessoas racializadas, pessoas pretas, pessoas indígenas, que estão promovendo há séculos, né, um lugar de bem-estar, de bem viver, de formas de estar junto, formas de conviver. Né? Então, assim, se eu convivo com o vírus, né, como é que eu posso pensar na convivência? Então, eu acho que é onde eu estou um pouco hoje. Assim, pode passar. Então, esses foram alguns trabalhos que eu desenvolvi nesse período. Aquele primeiro texto, né, eu desenvolvi em 2020. Esse texto foi quando eu estava na residência lá do UMAM, do Rio, que aí eu desenvolvi o texto Acesso Febril, Desejo Ardente, que era para, de fato, a gente sair de um lugar da mornidão, né? Assim, que eu acho que o mundo está promovendo um lugar meio febril, meio morno. Né? Então, como é que a gente pode sair desse lugar e olhar para o nosso desejo? Né? Para o desejo de estar vivo, né? Para o desejo de estar partilhando coisa massa com os amigos, com a galera. Né? Tipo assim, promovendo vitalidade, de fato, nos nossos contextos que estão, né, bem precarizados. Né? Assim, então, de fato, para essa imensidão, assim. E aí, no ano passado, eu desenvolvi um trabalho que se chama A Beira do Inferno, que é esse trabalho, pode passar, que é essa imagem aqui, que para mim já era aproximando, né, um lugar da indústria farmacêutica com um lugar da indústria armamentista, assim, em que eu pego essa imagem do termômetro, que logo no começo da pandemia era a galera apontando a arma na cabeça, né, e esse termômetro com uma forma muito de arma mesmo, né, de gatilho, assim, então vários gatilhos, né, tipo, nesse período. E eu falei, eu preciso transformar isso de alguma forma numa imagem, né, assim, para elaborar isso que está acontecendo. Então, nesse trabalho, eu trouxe uma sequência de imagens de arquivo e desenvolvi essa performance. Então, o trabalho ele era atravessado por diversos tempos, assim. Então, eu fiz questão de trazer um banho de mar com os meus amigos, em que só lembrar daquela imagem, ela já me dava um... Caralho, aquele Maranhão, né? Quero voltar no Maranhão, quero um dia de novo lá. Né? Tipo assim, já me dava uma perspectiva. Né? Já me dava Pera ainda, né? Tem mais por aí. Então, eu trouxe um pouco esse trabalho, que aí, de fato, eu aproximei essa questão da mortificação dos corais, né? Pode passar. E aí, era um mergulho, né? Era um mergulho na barreira de corais mortos, em que a gente está extraindo vida até no meio do deserto, né? Assim. Então, eu acho que, de fato, como é que a gente aprimora, né, nossas estratégias, né? E partilha em segredo, né? Porque, assim, eu não vou contar aqui aquele babadinho, né, que eu aprendi. Eu vou contar em lugares que, assim, mono, ó, é para ti, né? Para ficar em segredo, né? Porque senão a galera vai e rouba mesmo, na tora, né? Então, eu acho que partilhar isso, e aí essa frase para mim foi uma frase que me marcou muito, né? Que é a mornidão segue à espreita. E eu acho que a gente está sendo espreitado o tempo inteiro, né? Mas, enfim, eu acho que a gente também está numa construção de lugares que tem um conhecimento quilombola, né? Aí, que tem um conhecimento, de fato, que já está sendo organizado há muito tempo, né? A gente só precisa afinar nossas escutas, né? E aí, só para passar um pouquinho mais rápido também, né? Como é que a gente desenvolve outras línguas mesmo para que a gente possa se comunicar, né? Pode passar.
E aí eu trouxe uns trabalhos mais recentes, também o nome desse trabalho é Alicerce, o que era destroço, né, o que era fim, vira começo. Então, para mim, eu já comecei a elaborar um pouco também esses destroços, já também manuseando, né, tateando também isso, né. E aí aqui eu estava pensando como é que eu transformo uma casa também para me proteger dessas tempestades aí. E aí esse trabalho foi um pouco nesse período que eu estava fazendo uma residência lá no Ceará. E aí eu comecei a recolher objetos que não era mais nem isso nem aquilo. Era uma coisa já meio um pouco dos dois, né? Então assim, não é isopor nem concha, né? Então é um pouco dos dois, né? Já tem ali uma fusão, uma transmutação, um babado que é outro já, assim, que muitas vezes não tem nem nome, né? E aí eu trouxe essa imagem que quando eu fiz essa performance, eu acho que quando eu terminei a pesquisa lá do mestrado, eu senti muita falta de falar sobre... eu quero pensar um dia que eu vou para a praia com as minhas amigas e a gente tem um dia massa, ó. E, tipo, o trabalho ser isso. E aí o nome do trabalho é Para Saber Onde Nadar, Siga as Bolhas de Ar, que é uma instrução de sobrevivência de afogamento, né? Então, muitas vezes, as pessoas se afogam porque elas não sabem se estão nadando para cima ou para baixo. Então, expelir a bolha e ver para onde a bolha sobe, é para lá que você tem que ir, né? É para lá que onde você vai respirar, né? E aí eu fiz uma série de exercícios de respiração com 3 amigas, né? Georgia Vitri, Maria e ela Monstra, para que, de fato, a gente pensasse bem viver, lazer, bem-estar, né? E que a gente possa ensinar uma para a outra a aprender a nadar, né? Então, eu acho que isso foi o que me motivou um pouco nesse trabalho. Eu acho que isso daqui tem me mobilizado a continuar. E aí, só para finalizar um pouco também essa apresentação, assim, esse é um trabalho de uma instalação que eu mostrei lá no UMAN, no Tempos Insurgentes, em que eu mostro os meus cadernos. E aí, quando a Beatriz Lemos, que fez a curadoria, me chamou para mostrar esses desenhos, eu falei, cara, isso são os meus diários, né? Como é que eu mostro isso, né? Assim, é tão íntimo, assim. E eu falei, o meu trabalho fala sobre isso também, né? Porque eu acho que falar isso que eu estou falando aqui, eu também estou convocando vocês a um lugar de intimidade, né? Eu estou convocando vocês também a um lugar de como é que a gente se corresponsabiliza, né? Para que eu não seja a pessoa que me responsabiliza pela minha vida sozinha, né? Então, eu também sou responsável de alguma forma pelas vidas que estão aqui e também vocês também, né? Então, eu acho que isso é um pacto, né? Assim, de fato, como é que a gente formula esse pacto, né? E aí, pode passar, eu vou só falar dos 2 últimos. E aí eu acho que nos meus trabalhos tem um lugar da coletividade que sempre foi muito importante, assim. Então, eu não trabalho só com direção de foto, não trabalho só com artes visuais. De alguma forma, eu também trabalho com curadoria, com articulação. E aí, essa performance é uma performance que chama Preciso Me Comunicar com Você, só para fechar também essa noite aqui na minha fala, que foi feito nessa exposição que eu estava fazendo curadoria, que era tanto grande circular quanto infiltração água e sal. E a gente mobilizou, quando eu faço essa performance, né, Preciso, eu faço um mapeamento do que a instituição tem que ela pode ceder ao uso público. Então, ela começou com o uso de impressoras, né? Então, eu falo que ela é um termômetro institucional, assim. Nessa instituição que foi o Porto Iracema, tinham várias impressoras que estavam sendo alugadas e que muitas não estavam batendo a meta de impressão. Então, eu falei, bota na roda, né? Vamos botar aqui uma vez por mês, essa impressora ela vai para uso público para imprimir o que quiser, assim, né? Então, teve gente que foi imprimir boleto do Enem, teve gente que foi imprimir foto de família, teve gente que foi imprimir tanta coisa, né? Trabalhos de arte, né? Para vender, enfim, para manguear, né? Então, acho que teve também uma mobilização que era para além das impressoras, de fato, né? Enfim, aí só mostrando também um pouco do que era esse contexto, que a gente chamou alguns artistas para pensar a circulação e para pensar a relação com o mar, né? Enfim, né, uma fala rápida também para deixar aí o tempo para todo mundo falar.
Linga da Cobra, meu @, falem comigo, troquem ideias. Obrigado, gente. Essa é a água e sal. Muito obrigado. Você, vamos na sequência. Marco Paulo, você nos conta um pouquinho também na sua relação com esse meio da fotografia, os seus trabalhos, as suas... Sim. Obrigado. Primeiro vou agradecer, né, ao pessoal aí, né, Lud, todo mundo que está envolvido nesse, né, movimento, que eu sei muito bem que é importante. É um movimento que eu também quis criar aqui nessa cidade, e tem muito a ver com tudo que ele falou também sobre a necessidade de mover essas cidades. Nossas instituições, na verdade, não fazem, a gente faz, né? Para a gente existir. E é maravilhoso. Obrigado, viu, vocês, né, Lucas e Lud e todo mundo que está envolvido. Isso é muito maravilhoso. Bom, eu tenho tentado achar uns nomes para a minha maneira de existir nesse campo gigante que é a arte, né, que é o artista multidisciplinar, que eu mais tenho gostado, ou o promíscuo mesmo. Que é mais ou menos como eu sou. Então, assim, tudo que me chama, assim, pelo menos coisas que eu nunca fiz, adoro. Então, eu nunca imaginei assim, fotografia como se fosse um meio para mim, assim, como fotografia. Mas ela inicia aí nesse período aí de 98, quando daqui eu mudei para São Paulo, tinha uns 30 anos, saindo da escola, era mais... Mas eu estudei música, tudo, né? E lá em São Paulo eu fiquei mais pintor, e quando eu fui para a Holanda, falei, vou resgatar esse promíscuo, para aí tudo. Eu vou resgatar essa multiplicidade que eu sempre tinha, e de vez em quando a gente acha, dá até um certo medo, né, de ninguém te entender. Na verdade, ainda rola isso, mas hoje em dia eu estou mais preocupado em não deixar entender. Mas, porque se entender, eu vou ficar sem graça. Não vai ter mais mistério, né? Esse trabalho, o Bedstead, foi meio um esquentamento, quando eu quis... Assim, a primeira vez, porque eu trabalhava muito separadamente a dança, a música, nunca juntei. Teve um trabalho aqui em Belo Horizonte que eu resolvi chamar de performance, que era o Moço Muito Branco, que eu não tenho imagem, mas foi uma coisa bem interessante. Assim, foi a primeira vez, né, que eu denominei assim, porque ele podia ser tudo. Então, a gente, vamos chamar disso. E aí eu estava com uma ideia de uma performance que vinha de pintura, desenho, e, para esquentar, eu fui... me colocaram para dormir, para viver 2 anos dentro de um lugar muito histórico, que vinha até... Eu me sentia dentro do museu, porque vem turista ver, você está lá na janela tomando seu café, o turista te olhando. Aí... Tá falhando. Aí a Bedstead é uma cama que nem os holandeses conheciam, isso foi na Holanda. É uma cama do século XVI, que é um armário. Na verdade, eles dormiam dentro do armário. Protestante, essa coisa religiosa, né? Assim, eles acreditavam que dormir deitado tinha o risco do diabo ir lá e incomodar. Então, eles dormiam sentados dentro do armário, tinha porta. Então, você vê que não cabe o corpo inteiro, é uma portinha que você entra, e feita dentro, assim, encostado na parede. Eu dormindo nesse lugar, né, e pensando no meu trabalho sobre o conforto que os colchões, né, da mídia vendiam, que depois vocês vão ver que surgiu, e eu estava nessa cama, eu falei, essa cama é muito especial, eu vou fazer um esquenta aqui para ver o que acontece, né? E, na verdade, estava trabalhando muito a queda do homem, o homem não cabendo. Pode ir passando, são algumas imagens que eu fiz espontaneamente, era uma câmera ainda analógica, que eu batia lá correndo. Não tinha nem como ver se deu certo, porque era realmente analógico. Mas então foi assim, era fotografia só, não tinha uma performance, né?
E esse trabalho eu assumi como fotografia nessa época aí, uma surpresa que foi adquirida. Depois fiz outros trabalhos fotográficos nessa mesma época, mas realmente essa relação com o descanso, com o conforto. Bom, eu não expliquei aqui para quem não conhece muito meu trabalho. O tema principal é o ser humano e o incômodo ou o prazer na vida, né? Tudo que o complexo do ser humano, que é muito, né, e aí esse trabalho aí que surgiu confortável foi a primeira performance assim, que eu digo que eu fazia uma imagem que não era para ser performance e eu transportei ele para uma performance, que é essa ideia de criar um espaço totalmente não confortável, né, que eu estou ali pendurado, tem um ferro na minha bunda, ali tem a gravidade que pesa, né, e eu estou confortável, tudo bem, estou dormindo, né? Assim, é mais ou menos a minha sensação de mundo, que a gente vive nesse desconforto, E aí eu assumi, eu fiz um recorte mesmo das coisas que eu estou levando para a fotografia. Esse trabalho ele tem um ponto que eu nunca falei muito, que a performance é muito tida como uma arte assim, meio do acaso, ou de qualquer jeito, ou só do improviso, que não tem muito, como se fala, estudo estético e tal. E nesse trabalho eu quis exatamente fazer o contrário. Foi um ano de treino para chegar nessas imagens e para chegar também quando era a performance, na levitação que eu fazia, criando essas imagens, elas foram desenhadas como pensando também composição estética também. E por isso eu acho que elas cabem muito como esse conjunto. Na verdade, eu fiz um trabalho, eu tenho resgatado em algumas performances que tem registros, assim como a Leonora mencionou, achei legal isso, em que eu sei que na imagem já contém o que a performance acontece, mas tem trabalho de performance que não tem isso, que não dá para aproveitar a imagem dele. Mas esse trabalho foi feito pensando esteticamente. Então, nele, eu criei, aí está só 4, mas são 12, então ele fica meio... cria um tempo, cria uma narrativa do incômodo, né? Qual é a posição do conforto, né? Assim, enfim. Para dizer que, no meu caso, a questão da fotografia e a performance, ela nasce de reverberações, algumas são feitas só para foto ou para vídeo, mas, no caso, a fotografia, né? E muitas vezes agora eu tenho assim, né, como o tempo vai te mostrando, aí você vai revendo e tal, você vê trabalhos ali de assumir, porque o meu trabalho é muito prolífico, né, assim, ele vai e de um resto vira uma escultura, muito dessa forma. Pode passar, por favor. Aí é um outro trabalho do ano seguinte que eu continuei na mesma busca de um estudo formal com a performance, onde a estigma de não fazer um plano, um roteiro, não quer dizer que a performance vai ficar dura e engessada. E eu queria muito fazer esse ponto dentro do campo da performance, que era muito mal entendido, até nas artes cênicas, que desenvolve meio essa displicência. Eu vou participar de muitos festivais de teatro, de dança, e quando chega lá, a produção não foi feita, porque a performance na hora. Tá. Ao contrário, ela é tão mais desprotegida que ela precisa de muita certificação, testes, coisinhas mínimas para aquela fragilidade acontecer, né? E aí é uma imagem todo o campo, assim, esse aqui, ele tem a ver com a questão capitalista dos objetos do desejo, na verdade, objetos horríveis que a gente compra e tem desejo, né? E aí, é claro que eu ressignifico para o nosso ser humano que deseja, né, amores horríveis, deseja situações horríveis. Mas se você não se joga, você não aprende esse horrível e fica melhor. E depois você até pode decantar, né, e ser mais profissional nas escolhas. Pode passar, por favor. Aqui, então, em 2001, esse trabalho... em inglês ele tem mais sentido até, que
que é a quebra rápida, né, o breakfast, que é porque é um café da manhã. Eu estava também trabalhando muito com essa coisa, também ironizando um pouquinho essa ideia do cotidiano sem acontecimento, a imagem sair do nada, assim. Então, eu fico uns 10 minutos só comendo na frente das pessoas, como se a performance deve ser isso, né? Até que, do sentado, eu caio ali, como um jogo de mágica, mesmo que as pessoas não enxergam esse movimento. Porque é... E aí existe um monte de sons, barulhos. Eu também trabalho muito com som nos meus trabalhos. E aí cai nesse acaso, como se fosse esses movimentos, um big band, assim, né, criado por uma decisão na vida. Então, como uma decisão muda todo o posicionamento e o caos vira forma de novo. É nesse sentido. Eu acho que tem muita ligação com a pintura, principalmente a pintura holandesa nessa época, depois que eu percebi que tem um pouco a ver com isso também, né? Que a pintura barroca holandesa era o cotidiano, né? E, enfim, a gente vai sendo permeado pelas coisas que estão em volta de você. Mas essa imagem desse trabalho eu assumi como fotografia ultimamente. Só essa. Nenhuma outra. Existe até umas com as coisas no ar e tudo, mas essa eu acho que ela é mais... já está mitificada. Mais um, por favor. Esse é um outro trabalho que eu fiz aqui em Belo Horizonte, numa exposição em homenagem a Murilo Rubião. E eu acho que ela também tem uma ligação muito forte com a pintura, com a estética da natureza morta, né, do still life. De novo, voltando à origem que, sem querer, eu fui parar lá, né, na origem disso, que é a Holanda. Não é à toa que o mundo faz isso com a gente, né? E as imagens são muito pictóricas, tem uma questão também da mácula no tecido. Por mais que eu não sou um religioso, mas a gente é permeado por esses sentimentos da culpa, do pecado, do se manchar, né? E aí é uma natureza, um still life destroçado, né? Que assim, o que mais me interessa são que as frutas elas personificam corporalidade. Eu ponho sangue dentro dela, mas não é sangue, é um truque também, é uma anilina, mas elas criam esses momentos aí. Esse é outro trabalho que eu assumi ele como fotografia. Pode passar, por favor. Aí, outras imagens desse trabalho. Que assim, nesse caso, quando a performance traz imagens tão assim contundentes como imagem, não vejo, né, problema nenhum. Você só não pode ser qualquer registro aí depois de morto, né? Aí tudo bem. Aí eu não tenho nada com isso. Pode passar, por favor. Aí é o esmagamento sensível, que eu meio que originei essa sequência junto, é um tríptico mesmo. Só mostrando um pouco dessa relação, como eu estou vendo essa questão da fotografia, a performance em alguns momentos. Passa, por favor, vou ser bem rapidinho. E aí é um trabalho mais novo que eu nunca mostrei ainda. Aliás, mostrei uma vez. E ele tem 300 formas de poder existir. Esse foi uma vez de vídeo, mas ele, para mim, é fotografia mesmo quando tiver videográfico. Porque é uma tomografia mesmo, tá, gente? E eu não movi nada do que de cor. E são imagens tiradas do instrumento da fotografia científica, né? E muito ligado ao corpo. Então, assim, eu convidei uns ex-alunos, que hoje são amigos incríveis, porque uma questão aí, por exemplo, na questão do risco da performance, nesse caso, era de tomar os raios ultravioleta ali, não era bom, então eu combinei os médicos que me deixaram fazer isso, que a pessoa ia passar uma vez e tinha que ser uma pessoa por vez, porque isso determina que depois se você tiver que fazer esse tipo de exame, tiver feito muito, pode ser um problema para o seu corpo nesse momento. E a gente respeitou isso.
E ele me deram a chance de entrar no tomógrafo com os objetos, com o corpo retorcido. E para fazer, eu fiquei pensando assim, que tem aí, de novo, um dado católico, pecaminoso, mas olhar isso com a ciência, com a tecnologia mais avançada de hoje para olhar o corpo pecador, né? Que é o nosso corpo catolizado, né? Que querendo ou não, eu não tenho assim, não fico pensando nisso, não tenho essa, mas o mundo pensa. Eu faço o meu trabalho muito pensando nas questões da cultura, de quem vai olhar, né? Isso aí sou eu, tá, gente? É meus ossinhos. A vaidade eu tirei para mim. Eu falei, eu não posso dar vaidade para outro, tem que ser o artista. Ali a avareza, a inveja, são elementos que foram passados no tomógrafo. E aí tem 1000 imagens. Esse trabalho ele pode reverberar assim, 300 diferentes imagens. Mas, para dizer assim, existe uma certa ironia de passar um raio-x no pecado, no que a sociedade coloca para a gente como prisão sobre o nosso corpo, né? Nesse sentido. Tá? Pode passar, por favor. Aí a gula. Foi divertido fazer isso, passar no tomógrafo com frango assado, linguiça, pizza, Coca-Cola. Foi incrível. A preguiça tem controle remoto, essas coisas. Mas tem outras as imagens, por exemplo, aquela mais muscular, todas essas têm visões de outras densidades do corpo. É muito rico. Passa, por favor. E ali a luxúria, a ira. Né? Aí é um outro trabalho que eu fiz uma performance aqui em 2016, numa manifestação de performance que eu estava organizando, que é sobre os elos, né? E essas cerâmicas, eu também gosto muito de fazer relação com objetos do cotidiano. Essas cerâmicas são feitas para decoração de jardim, junto com o pessoal que faz vaso. E eu ficava olhando para aquilo assim, falando, nossa, coisa brega, mas legal, né? Assim, um elo quebrável, né? Até quando eu cheguei perto disso e falei, nossa, é isso. Porque, olha, e essa imagem e as outras que vocês vão ver, são 3, essa aí, por exemplo, é o início da performance, né? Mas aí eu limpei bem assim, a imagem, tudo para ela ficar mais carregada na imagem central, que eu acho que ela é muito poderosa como imagem. É uma reflexão sobre os elos, que são sempre frágeis, e que eles quebram fácil, se você não cuidar. E mesmo sem cuidar, muitas vezes eles se quebram. E depois tem aqueles elos que você precisa quebrar e não quebra, sabendo que eles podem ser quebrados, né? Então, esse trabalho ele é sobre isso. Então, eu fico preso, tem uns elos que quebram lá sozinho, depois um pouquinho de tensão quebra, e, no final, eu vou lá e quebro tudo numa parede, assim, pá, e me liberto. E esse é um trabalho também que traz essa... É um trabalho de androgenia, que é um trabalho que vem uma sequência, assim, que eu gosto muito de mostrar porque um desdobramento, né? A primeira cultura é êxtase, que ela é feita de barro, e ela é feita de um jeito que quando acaba a moldagem, eu tenho um molde, que eu deixo secar errado, deixo secar sem nenhuma proteção para ver se racha, ver se ela cria as fissuras da vida nela, e ela fica em exposição. É uma mulher em êxtase, nesse caso, e, no final, ela tem que ser quebrada, destruída, porque o êxtase não pode ser perene. A minha concepção é que o êxtase, mesmo que maravilhoso, ele acaba. Eu tenho que destruir. E, para destruir, eu criei uma performance que se chama Atravessando Verônica, que tem um vídeo. E aí, quando eu vi essas 2 fotografias, que eu criei esse díptico, eu mudei de nome de novo, porque, nesse caso, quando eu fiz o improviso, eu fiz sem saber o que ia ser. E aí eu quebro a escultura, quando eu levanto e olho para ela, dou um tempo, eu volto e tento reconstruir ela em mim. Né? Então, aí a questão da androgenia, desse corpo entre o feminino e o masculino, ficou mais forte para mim, porque também é uma mítica que eu
gosto muito, na minha questão gay também. A mítica, né, na alquimia, que é o andrógeno, até mesmo em todas as religiões, menos a católica, que criou o pecado através do papai, mamãe e o filhinho, né? Tem uma data exata que eles criaram isso. Foi criado para tirar essa liberdade de que o andrógeno é um espírito mais elevado, que contém o masculino e o feminino. Passar, acho que essa é a última. Ah, não. E aí tem esse último trabalho, que eu também criei, Pandêmica, né? Eu ia fazer um trabalho ao vivo, chamado Espectro, mas foi parado pela pandemia. E aí essa máscara, que é de uma escultura que eu fiz há pouco tempo também, ela cria esses espectros de mim mesmo, assim. Essa é uma sessão fotográfica que eu fiz com, assim, bem intuitiva. Pode passar, por favor. Eu acho que acabou, né? É a última. Eu quis ser rápido mesmo nesse sentido, mas não. A reflexão que eu queria deixar, assim, por último, nesse todo que eu estava mostrando aqui, é sobre esse lugar do desdobramento, que para mim ela funciona mais nesse sentido do que assim uma coisa que eu fico muito ligado na fotografia, mas é porque também eu trabalho assim, quando eu olho tem trabalho lá atrás que remete a trabalhos novos que ainda não surgiram e tudo. Então é mais ou menos por aí que a fotografia entra nesse trabalho. Vou passar para você, Rafael. Obrigado, Marcos Paulo. Eu vi aí dois elos interessantes nas duas suas falas. De uma parte, a questão do risco, né? Coisa né, da água, essa coisa de se colocar contra os elementos, essa coisa de passar por uns raios que são, né, por si mesmos perigosos, radioativos, etc. Lindas essas imagens, não conhecia essa série, muito bacana. Também vi outro elemento aí muito pictórico, né? Me lembrou muito Bacon, por exemplo, na pintura de Bacon, né? Então vi de uma parte nas duas suas falas esse elemento de colocar, se colocar em risco, né? Foi mencionado de maneira bem clara nos dois casos. Mas outra coisa que achei interessante foi também tanto na fala de Leonora quanto no seu, quanto na outra a questão dos elementos, né? A água, a terra, né? Que muito presente também, né? E essa envolvimento do corpo direto com a matéria, né? Se rodear, se colocar, achei muito interessante, né? A fala de Leonora, essa coisa de enfiar a mão no barro, né? E sentir que já não como uma coisa ali, um objeto que você moldeia desde fora, mas uma coisa que você está dentro dele, né? Achei muito interessante esses elos, né? Me parece que atravessam, que eu acho que são muito presentes, né, na performance, essa própria ideia do corpo presente, né? Do corpo ali, do corpo em contato direto, do corpo em rodeado, mergulhado, né? Então, muito interessante. E outro é o que vejo muito interessante, é a coisa do ativismo, né? Ativismo muito presente também, né? Em todas as coisas, de alguma maneira, a própria palavra ação, né? Mas também a própria ideia de que você, de alguma maneira, está, de alguma maneira, é uma proposta que mexe com coisas, com sentidos, com valores, com modos de percepção e que você está se colocando de alguma maneira em um ponto de definição de coisas, né? Procurando redefinir, né? Nessa medida o ativismo como uma forma também de agir, de ação, né? Então, não sei, eu acho que aí, por exemplo, o Rafael pode nos contar aí umas coisas também bem interessantes, né? Nesses elos todos, né? Boa noite. Quero agradecer o convite por estar aqui. É uma honra sempre estar em BH, um momento de alegria. E tenho pensado muito a partir da fala de vocês, a questão de como o corpo, a performance e o registro, eles estão sempre desafiando algo, desafiando a gravidade, desafiando a existência, desafiando trânsitos. E eu acho que
quanto mais a gente vai exercendo essas práticas mês a mês, ano a ano, é realmente um lugar da resistência, né? Da existência, da resistência do corpo performático no campo das artes, do corpo performático do Brasil. E eu acho que o trabalho que eu trouxe, ele fala muito justamente de uma Amazônia, de um contexto de artistas transformistas, clubbers, queers, e que atravessam esse momento do Brasil do bolsonarismo, dessa violência em diversos contextos geográficos da Amazônia, por meio da montação, por meio da coletividade, por meio da criação de um coletivo que surge nas festas da produtora Noite Suja e que vai transbordar à noite, vai transbordar aos concursos de lip sync para se tornar um manifesto cultural. Então, aí surge as Demônias, esse grupo da qual faço parte, e que, em 2020, eu ganhei o edital da Bolsa Zoom, de fotografia do Instituto Moreira Salles, para conseguir fazer uma série de videoações performáticas, que bebem em videoclipes, em videodança, e surge esse desafio que eu faço para o grupo, para algumas pessoas do grupo, no caso, as mais antigas, as mais velhas, mas antes de chegar nessa imagem, que é a primeira, mas que também é a última desse PDF, tem um pouco uma linha cronológica. Eu não escolhi viajar pelo histórico do meu trabalho, eu preferi fazer um recorte específico sobre a minha vivência com a noite paraense, essa cena da montação e da arte drag Demônia. Então, pode passar. Essa sou eu em 2014. Eu tinha recém voltado de uma residência de mobilidade acadêmica na UFRJ, no Rio de Janeiro, e 2 amigas minhas da faculdade me convidaram para me montar, para experimentar esse lugar do corpo montação numa festa que se chamaria Festa Noite Suja. E é claro que ali tinha todo um burburinho do RuPaul's Drag Race, de uma cena de drag no Rio de Janeiro também, com o Dragse, mas eu acho que a Noite Suja propõe para as artistas de Belém, e quando eu falo artistas, são bailarinas, estilistas, artistas visuais, atrizes, é como se montar para além dessa idealização da drag, de querer ser a bonita, de querer ser uma reprodução de um gênero masculino ou feminino. Então, eu acho que a Noite Suja já surge com a proposta mais clubber, freak, pensando a monstruosidade, a criatura, muito mais do que a binaridade de gênero. Então, eu já, no Rio de Janeiro, estava tendo uma forte vivência com escola de samba, com carnaval. Então, incorporei nessa montação uma espécie de vestido que era feito de plástico água, como a gente chama no carnaval, e ele era um esplendor, né? Ele encaixava no corpo, com uma espécie de alça de arame que ficava preso, e ele era só frente, né? Ele não tinha parte de trás. E, ao mesmo tempo, era isso, um desejo de criar uma certa androginia e, ao mesmo tempo, zero entendimento do que era maquiagem, de como colar peruca, de como reproduzir certas normatividades da própria cena drag. Então, é um momento que eu raspava a cabeça ainda, então colava a peruca com super bonder e tinha essa doía, claro, e eu lembrava sempre dessa cena do final das festas, de eu pegar o gelo no bar e tirar, isso 6 da manhã, de tirar a peruca colada com super bonder na careca com gelo. Então, assim, tem uma coisa que eu gosto de falar, isso que é muito verdadeira, assim, não tinha uma pretensão de chegar ou de expor. Durante muito tempo, o universo da cena drag e da cena de montação era quase uma válvula de escape desse medo do aprisionamento da academia. Estar na universidade, sendo uma pessoa deslocada, porque o início da minha carreira é no Carnaval de Escola de Samba de Belém, desenhando figurinos, fantasias, alegorias,
depois que eu vou para o estudo da fotografia, depois que eu vou para o estudo da performance. Então, acaba que, nesse meio do universo do estudo das artes visuais, o desfile de carnaval de escola de samba e a cena de montação se tornam meio que paralelos, e o desafio de juntá-los, né? Então, nessa noite, eu ganhei um prêmio de rainha da Noite Suja. Ganhei um concurso de dublagem, né? Que tinham, sei lá, umas 6 preliminares. E, no final, ganhei uma escultura de uma boneca demônia e uma garrafa de uísque. Pode passar. Só que é isso que, para mim, é o mais surpreendente. Para quem estava ali naquela noite de 2014, na primeira Noite Suja, aquilo foi crescendo. A cidade foi demonstrando uma necessidade, um desejo da existência de mais eventos que pudessem contemplar esses corpos não normativos, não binários. Então, aqui na segunda festa da Noite Suja, que aconteceu num porão, atrás da prefeitura, as manas, cada uma caracterizada ou montada com o que tinha. Então, tudo passa também por essa reapropriação da precariedade, de pensar looks com sacolas de plástico, com plástico bolha, e de emprestar roupas, de pensar maquiagens estranhas. E Belém tem esse contexto muito forte da rua, de você ocupar o espaço público. Então, aquela outra imagem da Feira do Açaí, eu acho muito forte, porque elas estão montadas nesse lugar de fluxo, né, que os barcos chegam trazendo peixe, trazendo açaí das ilhas, da Ilha do Marajó. Então, é um confronto direto dessa corpa performática com o cotidiano da cidade. Pode passar. E vai a passagem do tempo, vão fazer 10 anos que a festa produtora Noite Suja existe, pensando ações nas ruas, no carnaval, no Círio, que é um momento extremamente católico, cristão da cidade, mas também profano. Aqui tem um momento muito recente, que é quando a Noite Suja consegue um edital da Natura para produzir o primeiro reality show de houses drag da América Latina. Então, é muito incrível pensar como essa cena ela cresceu dentro de uma cidade super cristã, preconceituosa, e que se montar transbordou qualquer espaço de festa, virou um ativismo que as manas levam para a dança, levam para a moda. Então, se uma demônia vai entrar no edital de moda, chama as demônias para serem as modelos. Ou se vai ter um evento, sei lá, de exposição, então vamos chamar as demônias para expor. E, como eu tenho uma atuação nas artes visuais, eu sentia esse desejo de convidá-las para essa experimentação da performatividade para o vídeo, para a câmera. Então, com o edital da Bolsa Zoom, a gente pensou essas 4 ações performáticas que aconteceram entre Manaus e Belém. Pode passar. E eu trouxe aqui uma colagem de referências, né? Pensar não apenas a construção da caracterização da maquiagem, do figurino, mas, sobretudo, do estudo da paisagem, né? Que a Amazônia é essa que contempla esse coletivo que se autodenomina demônias, né? Que se torna uma afirmação, aquilo que pode ser xingamento ou um julgamento a partir de uma ótica cristã, né, se torna uma afirmação. Nós somos demônios, nós viemos aqui para te assustar. Então, é muito legal, assim, porque são 10 anos realmente construindo não só a prática do encontro, mas muito pensamento crítico, criando palavras, criando terminologias. E a primeira cena que eu pensei era essa: a demônia ela surge no meio do caos. Não é a Amazônia romântica, daquela floresta verde, a gente não está vivendo isso. É um período de muita violência e de muita agressão
com as nossas corpas e também com o meio ambiente. Então, a demônia surge no meio dessa catástrofe. E as referências da cultura pop sempre atravessando o nosso imaginário, né? A Lady Gaga, ela é totalmente, para a minha geração, uma referência dessa coisa dela sair do ovo como uma alienígena e, ao mesmo tempo, ela fazer essas interferências no próprio rosto, né? Essa coisa que a Orlan processa ela, né, justamente por fazer essas interferências e ser algo muito próximo com o próprio trabalho dela, né, de body art. E pode passar. E as imagens vão se construindo. Esse cenário distópico em Manaus, num barranco de barro, com a floresta que está sendo derrubada atrás. E a gente não conseguiu esse lugar dos focos de incêndio, e tem essa coisa do estudo do lugar para performance, que é muito engraçado. Assim, em Belém, você, numa estrada para outro município, você sempre encontra queimada. Sempre você vai ver focos de incêndio. Mas quando você quer gravar uma imagem justamente com isso, aí você não encontra. E aí eu acho muito legal, assim, porque o trabalho ele tem uma vida também. Então a gente utiliza uma sobreposição de imagens de vídeo e internet, onde imagens da Amazônia em chamas se sobrepõem com essas árvores que estão sendo derrubadas por uma expansão urbana, né? Construção de condomínio. Então, sobre essa alienígena atravessar essa distopia, né? Pode passar. Esse sou eu, justamente nessa colagem. E também uma coisa que eu quis trazer muito nesse trabalho é respeitar a poética e a pesquisa de cada artista. A minha drag montação se chama Uhura, que é o nome que eu tiro da personagem do Star Trek, né? Então, todas essas relações de corpo alienígena, ficção, afrofuturismo, afroficção, são coisas que eu gosto muito. Então, tem essa coisa dessa alienígena estranha que surge meio que do barro, e na minha cabeça é isso, o ovo acabou de sair na Terra. E então é um trabalho que está totalmente misturando a poética política do coletivo com ficção e reação também. Pode passar. Aqui tem uma coisa que eu adoro, que é de estudo de referências. Em cima tem uma imagem da Joelma batendo cabelo, e o bate-cabelo é algo muito importante para a cultura LGBT do Brasil, né? O Brasil e as drags e as transformistas brasileiras, elas trazem o bate-cabelo como uma identidade muito forte, e eu, como paraense, não consigo olhar para aquilo que está no palco e não fazer uma relação com a Joelma, né? Então, essa própria pesquisa de corpo e imagem, que vai também para a música, Pode Ser Desligado, fez a trilha do filme, e eu falei, nossa, coloca aí no teclado, né, alguma coisa que lembre Calypso, e eu adorei que a Lenora falou dos Beatles, também isso, não dá para botar a música do Calypso para tocar no meio da cena do bate-cabelo, né? Então, disfarça alguma coisa ali por trás. E a Beyoncé, que é uma super referência para o meu trabalho, essa cena do videoclipe que ela está no Louvre, né? É totalmente essa relação desses contrastes, né? Dessas corpas que invadem esses espaços institucionais, esses museus, esses espaços da qual estivemos e ainda estamos à margem, né? Então, eu gosto muito dessa coisa de subverter essa lógica do espaço. Pode passar. E aí surge essa segunda cena, que a gente tem a Tristan Soledade, que é uma artista que é famosa em Belém justamente pelo bate-cabelo, e ela está performando dentro de um palácio do período da Belle Époque, o Palacete Bologna, que tem todo um contexto que vem criticar justamente esse eurocentrismo da Amazônia, né? Esse romantismo do período da Belle Époque como algo muito glamourizado por uma branquitude local academicista, que muitas das vezes valoriza o Festival de Ópera no Teatro da Paz, mas menospreza justamente uma cena como essa que acontece na Noite Paraense. Então, justamente partindo dessas referências como Joelma, como Beyoncé, vamos, então, fazer o bate-cabelo dentro do Palacete Bologna. Então, essas pesquisas vão se cruzando, e, ao mesmo tempo, a Tristan Soledade, e é muito legal que Soledade é o nome de um cemitério que tem em Belém, então, essa coisa de respeitar a pesquisa delas, e ela é
uma mana que ela não é aquela modelo que flutua no ar batendo cabelo, como a gente vê muitas das vezes, né? Ela é uma mana gorda, e nesse dia ela tinha levado um salto alto e ela tinha essa bota. Eu falei, coloca essa bota para a gente fazer uma coisa mais pesada. E ela é totalmente ligada ao heavy metal, então esse bate-cabelo dela não é aquele bate-cabelo da garota, da modelo, é o heavy metal. É uma mana que usa barba na montação, é uma mana que está usando uma bota pesada. Então, assumir essa coisa que vai criar a estranheza também, né? Não só querendo chegar numa imagem, entre aspas, de uma beleza, mas aí, então, são imagens que criam justamente... Ela está toda de azul, eu queria também essa atmosfera meio lúdica, ou meio fantasmagórica também, nesse palácio, numa sala que é justamente uma sala de música, que tem instrumentos musicais, e esse bate-cabelo ele vai ali meio que borrando essa cena desse palacete eurocêntrico. Pode passar? Aqui eu acho maravilhoso, quando eu escrevi para o edital da Bolsa Zoom, eu escrevi, vamos fazer uma vídeo performance em frente a essa Estátua da Liberdade, que fica em frente à antiga loja da Belém Importados. E essa estátua, por si só, ela é um trabalho de arte, porque eu brinco que a pessoa que fez ela já fez a crítica, né? Já fez o deboche todo, porque ela era uma estátua totalmente desproporcional, né? Com um bração, com um cabeção, e eu cresci vendo essa estátua trash na cidade, e ela fica perto do porto. Então, eu viajava com os meus pais para Macapá, visitar minhas tias, e sempre que a gente voltava de barco, a gente via essa estátua, que é isso, né? Esses signos do colonialismo, né? Do neocolonialismo e do estrangeirismo. E é isso, essa coisa de um pedaço de Nova York, mas trash no meio de Belém, né? É muito sobre também essas interlocuções entre arte drag estrangeira versus contexto amazônico. Então, a ideia era fazer uma performance justamente em frente a essa estátua. E é muito curioso que um mês antes da gente começar a gravar, desmontaram a estátua. E aí eu falei, e agora? É muito legal, cada cena... Por mais que a gente tivesse uma produção de 6 meses, conversando, videoconferência, e tentando entrar mais nesse universo do cinema, que parece que é uma coisa mais calculada, mas existem N coisas que vão desconstruindo o teu projeto, né? Então, eu 30 anos crescendo, vendo essa estátua trash horrorosa, e um mês antes da filmagem começar, desmontaram a estátua. Pode passar. Exatamente. E aí eu falei, então tá, será que vale a pena a gente ir para frente da Havan? Belém tem 2 Havans, né? 2. E transformou completamente o contexto da performance, né? E, ao mesmo tempo, eu gosto disso. Assim, eu gosto, talvez, dessa coisa da frustração também. Aqui ia fazer uma coisa, não me interessa, vamos fazer a outra. Tudo já se ressignifica, e eu acho que... aí eu convido a Monique Lafon, que é uma artista que vem do balé, do estileto, do vogue, então ela já tem esse corpo de bailarina, principalmente na questão do movimento. E aí convidá-la para fazer uma ação performática, onde ela vai incansavelmente lutar com a Estátua da Liberdade, né? E é muito interessante, assim, porque muitas dessas manas que estão acostumadas com um palco, né, que tem todo um glamour envolvido, uma coisa de envolver o público, essa coisa do cansaço da performance, da repetição, gera um desconforto, né, que essa mediação também desse meu lugar como artista, mas também um pouco como fazendo a direção do trabalho, é uma experiência muito rica. Então, essa cena se chama Torre de Babildre, e eu incorporo no nome dos vídeos esse Pajubá paraense, esse Pajubá das Demônias. Babildre seria meio que uma evolução de babado. Nossa, isso é babado. Nossa, isso é Babildre. Então, é a Torre de Babildre, né? É essa estátua trash, tosca, dessa loja.
e, ao mesmo tempo, aquela bandeira do Brasil. E é isso. Eu acho que também esses cenários que a gente trabalha, que a gente traz como uma espécie de cenografia de fundo, tem um contexto justamente com o período político da qual o trabalho está sendo feito, né? Então, tem uma lógica dessa floresta que não é idealizada, ela está em chamas, o Palácio da Belle Époque, que está sendo profanado, e é justamente esse Estado da Liberdade que é isso. Drags, demônias amazônicas tentando lutar com essa coisa entre o local e o global. E, no final, tem uma coisa muito bonita, assim, que ela fica exatamente na direção da estátua, e a estátua meio que desaparece, né? É também sobre direito à cidade, é sobre disputa de narrativa de monumentos, né? Fico tentando sempre costurar com essas perspectivas desses debates políticos contemporâneos com questões LGBTs, com questões de gênero. E essa cena ela tem toda uma coisa de repetição da performance que eu gosto bastante também. Pode passar. E aqui, para finalizar, a quarta e última cena do projeto, do filme das Demônias. Eu peguei todo o nosso repertório ali de cortejos populares. Eu lembro que, com 15 anos, um dos primeiros contatos que eu tive com arte, que sempre foi por meio da cultura popular, foi o cortejo do Alto do Círio, que atravessa o teatro, o carnaval, pelas ruas da Cidade Velha, né? Então, a gente tem muito esse imaginário dos cortejos populares. Então, eu convidei um número X de artistas. O Coletivo das Demônias virou um movimento que tem mais de 100 pessoas. As manas mais antigas que se montavam em 2014 e 2015, hoje são mães de houses, né? De drags. E a gente fez um ensaio na rua do que seria essa ação, e é uma ação que eu parti de um recorte de algo sonoro. O que isso também é muito incrível, porque no cotidiano surgem as brincadeiras, os jogos, mas automaticamente elas já ganham nomes, né? Uma mana vem surgindo, dobrando a esquina, e, para avisar que ela está chegando, ela lança um grito. Ah! E se tem 10 manas aqui, elas vão responder. Ah! E eu acho isso muito incrível, que não é apenas uma brincadeira, mas isso ganha um corpo que é acadêmico também, que eu acho que é um ganho da minha geração de entender a importância de ocupar a academia, de conceituar o próprio trabalho, de não ficar sendo objeto de pesquisa, mas de levar para a academia essas vivências das ruas. Então, esse ato de se comunicar por meio dessa sonoridade, que também é extremamente ancestral, se chama hierogritos. E é algo que é isso que é incrível, é vivencial e é conceituado ali mesmo. E eu falei, gente, vamos fazer, então, uma orquestra, uma sinfonia de hierogritos. E aí, vamos fazer um cortejo de hierogritos. E eu estava sempre pensando assim, onde é que a gente pode pensar ações em lugares coisas que ainda não foram feitas, né? A van. Então, mas, ao mesmo tempo, vamos fazer no mercado do Ver-o-Peso? Vamos. Um cartão postal da cidade, já está batido e rebatido, milhares de artistas já fizeram ações ali, mas eu falei, então, bora fazer 4 da manhã. Já que o horário para as drags existirem à noite, à madrugada, vamos fazer isso no amanhecer. Né? Se o vampiro morre no amanhecer, elas renascem no amanhecer, no mercado de carne do Ver-o-Peso, que é o nosso mercado, e a gente atravessa a feira com os feirantes chegando com as mercadorias, justamente nesse horário de 4h30 da manhã até umas 8 da manhã. Então, nesse ensaio, a gente foi atravessando as ruas da Cidade Velha, lançando um jogo de hierogritos. Pode passar. E teve toda uma conversa para pensar figurino, para pensar maquiagem, para pensar composição de cor. A gente não tinha uma verba que dava para criar figurinos inéditos, né? Então, conversei com cada uma sobre quais figurinos, quais composições de maquiagem eram possíveis de serem usadas, para pensar uma distribuição de cor, uma distribuição de volumes. E a gente atravessou o mercado lançando esses hierogritos, que é justamente sobre essa questão histórica do movimento LGBT, das copas trans travestis, que
tanto essas palavras como babildre, como hierogritos, são formas de comunicação de defesa, né? E também de ataque, né? Uma forma de anunciação desse grupo. Então, é muito interessante, porque no vídeo a gente optou por pegar os sons e construir uma grande orquestra de gritos, mas, ao mesmo tempo, a gente escutava muitos insultos, né? Ou coisas diferentes sobre Bolsonaro. Olha o Bolsonaro, não sei o quê. E tem uma coisa maravilhosa, que um taxista de dentro do carro, ele filmou a cena da ação e viralizou na rede bolsonarista da cidade, e ele criando uma fake news que a prefeitura estava bancando a marcha para o demônio. E aí ele filma do carro, olha só, porque a prefeitura de Belém é do PSOL. Esse é um bando de comunista, olha só que estão fazendo a marcha para o demônio. Então, assim, melhor impossível, né? Mexe com a feira, que mexe com a gente, e é o que eu falei, assim, eu amo estar na rua, eu amo a provocação que a rua me traz, mas nem todas as demônias elas estão acostumadas, né, com esse tipo de performance, né, onde vai chegar maquiada, caracterizada, para lidar com a violência também simbólica da cisnormatividade, né? Então, e cria uma fake news e cai no WhatsApp do prédio, a minha avó vem e manda para a minha mãe, isso aqui é coisa de Rafael, não é? A minha mãe passada, assim, com essa fake news construída em cima do trabalho. Eu falei, não, o trabalho já cumpriu a sua missão com toda certeza. Então, pode passar. E é isso, e no final a gente faz essa foto, que é uma foto muito simbólica, né? A Jamônia já tem um histórico de uma imagem que reproduz a Santa Ceia, então lidar com essa coisa icônica, né? A Triste Soledade, que é a mesma do Bate-Cabelo, ali nessa foto ela está na perna de pau com chifre, né? E os feirantes todos tem essa coisa, olha o chifrudo, não sei o quê, é tu, é fulano. A Monique Lafon, que fez a performance da Estátua da Liberdade, ali no canto ela está de Oxum. Então, tem toda uma relação sobre a pesquisa de cada artista e, ao mesmo tempo, de trazer para as artes visuais, né? Porque a gente entende que a gente tem que hackear esse sistema, que tem que estar em todos os lugares, né? Na rua, tem que estar nas boates, mas também nos museus, nas galerias de arte. E não é um trabalho que resume o que é o coletivo, mas são faíscas das potências visuais, poéticas e políticas do que está sendo construído há 10 anos por esse coletivo que está vivíssimo, né? E, como eu mostrei lá atrás, acabou de ganhar um edital da Natura para fazer um reality show de houses de drags. Então, é muito emocionante pensar que lá atrás colei uma peruca com Super Bonder na cabeça para participar de um concurso de dublagem e fui coroada uma rainha, que hoje são 9 rainhas demônias. E eu tive a honra de ser a primeira. E é isso. Obrigada. Como é que estamos de tempo? No limite. Sim. Eu só queria fazer um pequeno comentário, né? Porque acho muito interessante como Rafael falava dessas faíscas, né? De coisas. Acho que todas essas fotografias que vimos são faíscas de coisas que são muito maiores, né? Que a fotografia, ou que a cena, ou que o instante, né? Dessa imagem. Mas acho muito interessante como a fotografia filtra e permeia um tanto de coisas, né, que dialoga com muitas coisas diferentes que vimos aqui, né, de resistência, de luta, de questões de gênero, questões ambientais, de questões de urbanismo, de questões, tantas questões, né, e todo filtrado pela fotografia, né, de uma maneira ou outra. A fotografia é o que nos convocou aqui também, né, e o que nos tem aqui juntos todos, né? Então, simplesmente queria fazer esse pequeno comentário para celebrar, né, a imagem, de qualquer forma, todo esse movimento, toda essa força, toda essa resistência, de alguma maneira, está ali nessa pequeníssima faísca, né, que é
essa imagem fotográfica que de alguma maneira contém muitas coisas por trás, né? Muito legal. Obrigado pela possibilidade de conhecer esses trabalhos todos. Muito interessante, muito feliz de estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite, porque me permitem conhecer. E espero que, e tenho certeza, né, que esses dias de festival vão ser isso todo, o tempo todo, né? Descobrir, ver coisas, né? Muito legal. Muitos parabéns, muito obrigados mesmo. Então, abrimos para as perguntas, né? Boa noite. Eu acho que a pergunta ela é meio coletiva, assim, daí não sei, por conta do tempo, talvez quem possa responder. Mas tem muito a ver com a relação que eu percebi entre a diversidade que foi apresentada aqui e muito das referências que eu tenho encontrado na Sueli Ronick e no Paul Preciado, nesse lugar de territórios que são muito específicos, num espectro que é muito mais amplo. Então, perceber, por exemplo, eu acho que eu vou direcionar, no final das contas, para o Rafael. Eu sou paraense e estou aqui por conta do fórum. E, para mim, é muito interessante perceber essa conexão que você consegue fazer entre esse universo que é acadêmico e de você tomar para si esse lugar dessa autoria, tanto como pesquisador, como o corpo que está no front. Então, no final das contas, a minha pergunta básica para você é sobre como foi que você fez esse caminho para esse lugar acadêmico, porque você falou que começou na escola de samba, que você foi depois para as artes, e todo esse cenário da noite e tudo mais, e para mim, que estou desse outro lado, que não estou no wild side da cidade, para mim é muito importante acessar você, ouvir você e agradecer todo mundo. Acho que queria muito agradecer a Linga pela apresentação. Eu sou mãe de uma criança trans e agradeço imensamente por tudo que você falou em termos de pacto. Obrigada. É isso. Eu acho que tem uma coisa geracional, né, de uma luta histórica para conseguir adentrar o espaço da universidade, né? Eu venho de uma família onde a minha mãe e meus tios são quase todos professores, a minha avó professora. Então, esse lugar da educação e dessa disputa pelo diploma, pelo direito à universidade, sempre foi algo muito reforçado na minha casa, né? Eu fui a filha da professora no colégio, né? Aquela pessoa que era pressionada para tirar 10, né? Porque, afinal de contas, a minha mãe era professora do colégio. Então, assim, eu devo muito à minha mãe isso, porque ela, em vários momentos, era contra. Eu, com 15 anos de idade, saí da minha casa para ir para um barracão de escola de samba, né? Que é uma coisa que a gente sabe que o carnaval paraense ele já teve ali nos anos 80 um certo glamour, com um investimento financeiro que ficou congelado ali nos anos 80. Hoje em dia, porque o Rio é um comparativo muito desleal, né? O Rio tem um carnaval milionário, São Paulo tem um carnaval milionário, Belém se tornou um carnaval muito pequeno, com pouco investimento. Então, não existe o glamour que as pessoas admiram no que está fora, né? Então, existe essa coisa dos pais ou da família ter medo, né? De como assim você não vai fazer direito ou engenharia? Você vai se misturar com uma coisa que não tem um dinheiro fixo, né? Então, eu acho que eu fui montando estratégias de como relacionar paixão e essa arte do carnaval, que é barroca, que é, ao mesmo tempo, periférica, feita por gente preta, de periferia, LGBT de periferia, e, ao mesmo tempo, levar essas discussões para a academia, por esse lugar de disputa que a gente entra por cotas,
por cotas raciais, por cotas de colégio público, e que, mesmo assim, eu entrei na universidade em 2011. Eu entrei totalmente com essa sensação de que eu era uma pessoa frágil dentro do universo acadêmico, porque era cotista, porque não tive o devido letramento que eu depois conquistei, como pessoa preta, como pessoa não binária, de conseguir o discurso que o trabalho depois foi me dando. E de peitar em todos os lugares que eu estive pela academia. Na UFPA, na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, no Parque Lage do Rio de Janeiro, levando Jorge Lafon, levando Márcia Pantera, levando Demônias, levando... Eu poderia ter feito hoje uma fala só sobre as minhas performances em carros alegóricos. E eu acho que é legal essa coisa da performance, que o corpo media o espaço, né? O corpo pode estar performando no cubo branco, e é político, e é extremamente importante invadir esse espaço do cubo branco, como também pode estar em cima do carro alegórico, ou pode estar fazendo um lip sync em cima do palco, numa boate, num porão. Então, eu acho muito legal esse trânsito que o corpo é capaz de fazer com negociações. Então, estratégias e, ao mesmo tempo, é uma coisa que não é só minha. As minhas amigas demônias todas, a gente tem o Ira aqui, que é demônia, que desce o rio de Manaus até Belém para comungar dessa coisa de ser demônia. E a gente vê essa estratégia total, assim, na Flores Astrais, na Sarita. É isso, vamos fazer o nosso show e a nossa festa, vamos fazer os nossos conceitos. Vamos pegar Paul Preciado, vamos pegar Judith Butler e vamos fazer o nosso Pajubá, vamos fazer a nossa arte queer. E eu acho que lá atrás, quando eu vi o que era arte queer, peguei muito como uma apropriação para tentar justamente entender que a arte queer é essa estrangeira e que só fala de LGBTs ou de subjetividade branca. Então, é sobre empretecer, é sobre latinizar as coisas, né? Então, gosto muito de pensar isso, que a Amazônia, Belém, ainda precisa muito dessa carga underground, né, que gera esses conflitos, tá? Deixa de ser underground porque vira um vídeo arte? Eu acho que não, porque eu acho que a vida é tão maior do que o museu, é tão maior do que a academia, e o poder da presença, o poder do agora, que eu acho que é o velho clichê da performance, né? É totalmente o agora, o fazer ali, e eu acho que é um pouco disso. Oi. Eu vou falar aqui para Rafael. Não é uma pergunta exatamente, é mais um depoimento. Que em 2018 eu tive a chance de ir para Belém pela primeira vez. Eu fui tocar lá num festival de música, Cirrasmo, e a Flores Astral, de quem você falou agora, acabei de lembrar disso. Assim, Flores era a mestra de cerimônia do evento. E é uma demônia também, né? Eu não conhecia demônia, não conhecia Belém. E rolou uma troca com Flores, que, em um momento que a gente estava ali na beira daquele rio, numa conversa, eu estava já numa investigação, que eu estava com uma câmera, e acabou rolando uma troca, virou um trabalho depois, de vídeo com Flores, e ela conta no vídeo das demônias, e ela fala... se querem nos demonizar, eu vou fazer da vida deles um inferno. Ali eu fui entendendo a força, que não é uma resistência artística, porque já fez a volta. Eu acho que é um movimento de revolta, que dá a volta por cima. Eu fiquei muito impressionada com essa força que não é da arte, é da vida, né? Então, um movimento de vida. E talvez, depois de falar um pouco disso, porque eu não sei se está todo mundo entendendo a força que tem, né? Que eu não tinha visto isso ainda, com tanta articulação, com tanta consciência política. Porque tem uma coisa da consciência política que é muito raro, Rafael, você sabe disso, né? Levando isso para a arte, com um discurso que é esse, né? É isso que você fala, de conceituar a própria coisa, né? De fazer aquilo que a gente é, aquilo que a gente vê, que
aquilo que a gente quer. Então, de um poder assim absurdo. Então, talvez assim, para não ser só um depoimento, assim, fala desse movimento de vida mesmo, que é um movimento muito, muito bonito. Com certeza. A Flores Astrais, a Gabriela Luz, elas todas também trazem muito esse debate intelectual, conceitual para o meio do grupo, né? E existe até um termo que a Flores usa muito, que é a retroalimentação, né? Esse termo é super utilizado pela Flores e entre as demônias, que é isso, a gente produz o nosso trabalho a partir de nós mesmas, né? A partir também do que é no entorno, mas a partir da nossa consciência do encontro. Eu acho que o Norte e Nordeste criaram cenas, nichos de montação, como existem as monstras em Salvador, as infecciosas em Recife e as demônias em Belém, e agora pela Amazônia. Você vai vendo esse lugar que não tem esse desejo mais mainstream do Sudeste, do Rio, São Paulo, onde você vê que as festas elas têm uma competitividade que é totalmente diferente, uma velocidade, um desejo outro, né? Você vai nas festas, boates Rio, São Paulo, as manas elas querem ser a Pablo Vittar, a Glória Groove, porque existe um outro lugar de visibilidade para sair numa Vogue, para pegar um programa na Multishow. Então, eu, por exemplo, quando saí de Belém, dessa cena da Noite Suja, das Demônias, para ir me montar nas festas do Rio de Janeiro, era completamente desconexo, assim, porque eu era uma mana totalmente estranha, clubber, andrógena, no meio de um concurso de quem tinha o melhor contorno de maquiagem, quem estava usando roupa do estilista fulano de tal. Então, o que mais me impressiona, justamente, não só nas Demônias, mas como nas Monstras de Salvador, é essa resistência coletiva. A disputa da individualidade, que eu acho que Rio São Paulo tem com tanta força, obviamente tem, sim, no Pará, tem em Belém, mas entendeu-se ali que as ausências políticas, as ausências econômicas, só poderiam ser vencidas se todas se dessem os braços. E justamente essa é a retroalimentação. E aí você vai ver uma coisa que eu acho que em outras cenas drags eu acho bem raras, assim, que você vê homens trans, mulheres trans, drag kings, transformistas mais antigas, que têm um outro pensamento do que é se caracterizar para a noite. Você vê uma diversidade de imagens, inclusive na fotografia, e isso tinha que ser respeitado no trabalho também, o que cada uma, de cada geração, de cada nicho, como se vê na sua montação. E eu acho que é justamente os desafios e as riquezas de estar na Amazônia, né? Você tem toda uma precarização e uma invisibilidade que a gente está, neste momento, lutando contra, e, ao mesmo tempo, é isso, esse distanciamento cria uma outra perspectiva de retroalimentação coletiva. Queria saber se a gente tem mais alguma pergunta, pelo menos, né, assim, só temos tempo para mais uma, para a gente poder encerrar. Sim? Então, gente, queria agradecer a presença, né, de todos vocês. Vocês querem traçar algum comentário? Você quer, Adolfo? Sim, eu queria talvez sublinhar que essa tensão, né, entre o espaço de fora do cubo branco, do museu, da academia, está, por exemplo, muito presente também no trabalho de Linga, que essa apropriação do museu, tirar do museu que é público, colocar as pessoas para usar. Mas acho que é uma tensão inerente, né, ao universo que chamamos de arte e ao fato de estar aqui nós, de alguma maneira, em um evento que também, de alguma maneira, coloca esse diálogo, né, com de alguma maneira, essa dimensão que chamamos cultura, arte, mas, porém, também povoada sempre, o tempo inteiro, né, com essas lutas do fora, né? Acho que o espaço do cubo branco, se ele se mantém, se ele continua de alguma maneira importante, e se de alguma maneira, inclusive, é importante tomá-lo, é porque é importante, né? De alguma maneira, ele constitui também um lugar a partir do qual pode ser
ganha uma dimensão no público, uma visibilidade, né? Então acho que é interessante ver que em todos os trabalhos de uma maneira ou outra também está esse elemento, né? Quer dizer, o contexto galeria, o contexto museu, o contexto cubo branco permitem um tipo de ação de uma visibilidade, também um diálogo, impõem certos constrangimentos, mas acho interessante também que de alguma maneira essa luta também está presente, né? Entre o dentro e o fora, entre uma dimensão, vamos falar assim, da vida real, da rua, do embate direto com a realidade, mas de alguma maneira também no momento em que entra nessa dimensão que chamamos performance, que chamamos fotografia, que chamamos arte também, já ganha de alguma maneira outra dimensão que, claro, é um desafio, mas também permite uns certos lugares estratégicos, né? De visibilidade, de luta, de um outro público, de um outro nível de diálogo, né? Eu acho que é também interessante ver essa tensão, não é? Me parece que quer dizer, todos estamos, de alguma maneira ou outra, circulamos também por esse espaço, né, do museu. E igual falo, se de alguma maneira é importante capturá-lo ou entrar nele, mesmo que por assalto, é porque de alguma maneira é importante falar também desde ali, né? Não sei, para concluir, não sei se alguém queira... Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão mesmo que a performance ela já é por si, né, uma transarte, uma arte que colabora nesse lugar aí que vocês, né, vivem mais na pele, né? Mas que a academia precisa... eu sou também professor acadêmico e instituí uma disciplina de performance dentro da academia, que eu trabalho foto, vídeo também lá. E sou muito feliz de onde eu estou, permitir, até hoje não houve assim, de não pode isso ali. Graças a Deus, né? Então, assim, é uma especial mesmo, é um lugar que eu sinto que eu fui direcionado para lá, para isso acontecer lá. E falando desse lugar, dos lugares prováveis de restrição, os cubos brancos, os museus, que quando eu comecei a fazer aqui a MIP, foi muito nesse lugar de que eu na Belas Artes, eu não podia sujar o chão para pintar, né? Assim, era uma coisa nem assim, põe um pano, põe um negócio, nem isso era ventilado, né? A gente proteger, não podia. Um dia que eu fiz uma performance lá e sujei tudo, eu falei, uau, aí tornei mais, assim. Porque é uma sensação toledora, né? E isso, assim, falando nesse fato muito inócuo perto do corpo e do ser, né? Que já transgride muito mais, mas mesmo assim a arte, a academia está esquecendo que os filósofos filosofavam a partir da experiência, principalmente da arte, né, do não codificado. E aí a academia pegou eles como bíblias, né, e tenta engaiolar todo tipo de coisa. E a arte ainda não conseguiu se defender como linguagem textual, como imagem e tal, e ainda a gente precisa muito estar nesse lugar. Não é com as mutações pessoais, mas também porque a arte em si já desafia esse lugar do certo, do que está direcionado pelos deuses filósofos, né? Coitados, que eu sempre falo que eles devem estar se revirando no túmulo, porque eles nunca quiseram ser certeza, eles eram perguntas, eles eram questionamentos, aí são vendidos como aporte da minha certeza. E isso aqui desafia muito mais essa certeza, né? Vocês, com certeza. E eu gosto de fazer isso também. Então, assim, acho que entra muito nesse desafio que você está falando do fora aí. E a academia precisa abrir e se modificar, e não querer que a gente se torne.
Eu pessoalmente vejo muito, por exemplo, a origem da performance, inclusive, nesse embate entre uma filosofia, por exemplo, racionalista, Diógenes, né? O filósofo Diógenes, penso que seria uma espécie, né, de figura emblemática, né, de essa outra filosofia possível, né, de esse outro pensar com o corpo, mas também pensar com a ação, pensar com o embate, né, de sair procurando um homem a meio-dia com uma linterna, de morar em um barril, quer dizer, que é outra filosofia, que está na base da filosofia, né? Não temos que lembrar isso perfeitamente, né? Está na base mesmo do pensamento filosófico, né? Essas escolas outras, né? De filosofia que se deram também na Grécia, né? Então, acho que por causa disso falo dessa tensão permanente, né? Que não se resolve, que não tem uma única solução, mas que justamente se dá nesse embate contínuo, né? Entre o que seria uma espécie, né, de via formalizada e essas outras possibilidades, né, que sempre estão ao lado dessa outra formalização, né? Nesse sentido que eu coloco também esse embate permanente, né, entre o dentro e o fora do cubo branco, da cultura, da arte. E no momento em que, igual falo, no momento em que já colocamos uma etiqueta que chamamos de performance, já deixa de ser carnaval. De alguma maneira já passa a outro nível, que não estou falando nem é melhor nem é pior, é outro momento, é outra, mas que é importante justamente, né? Também como lugar de fala, né? Como lugar de embate, como lugar de visibilidade, como lugar de formação discursiva, como lugar de forma de pensar aquilo, né? Bom, não sei, acho que já por aí, podemos parar por aí, ou vocês querem, Linga, querem se pronunciar, Acho que isso que é colocado aqui, né, em relação até à provocação, pergunta, né, dessa comunidade, assim, e de como a gente, assim, que vive um lugar de uma distância que ela não é em quilômetro, né, de um lugar de eixo, de um lugar onde circula dinheiro, assim, eu acho que como isso torna a parada ainda mais vital, assim, né? Porque eu acho que esses contextos, né, nossa, ver isso, assim, é me invadir de vida, assim, né? Porque relembra também os meus contextos, né? Relembra também de onde eu venho, de alguma forma, né? Que tem o Carnaval do Inferno, que tem as manas que estão agitando, que tem as manas que estão mobilizando, né? E o quanto a gente tem, de fato, para aprender uma com a outra, assim, né? Que eu sinto que a academia, às vezes, perde muito esse espaço de aprendizado, porque se coloca num lugar de hierarquia como um conhecimento, né, só de quem ensina, né, e que perde muitas vezes a oportunidade de aprender. Né? Então, eu acho que essa torção, assim, é importante para, inclusive, a gente deshierarquizar, né, saberes, assim, que estão sendo historicamente, né, tem palavras para isso, né? Tem epistemicídio, tem apagamento, tem colonialidade, enfim, são diversos nomes, né? Então, eu acho que isso também é importante para que a gente construa esse lugar de autoestima, de dizer que não é só um trabalhinho, uma coisinha, um negocinho. Não, isso aqui é um bafão, é o Babado 3000, né? É o Pajubá 3000, que daqui a pouco vai estar todo mundo copiando, né? Daqui a pouco vai estar todo mundo, tipo assim, cuspiu quando estava lá as gatas tudo ralando, e depois vão querer fazer tudo igual, ou, tipo assim, não chega nem aos pés, né? Mas, tipo assim, eu acho que essa oportunidade de aprender é muito rica também, assim. Enfim, mas agradecer mesmo a escuta. Valeu. Bom, então eu queria agradecer como era o Hierogritos? Hierogritos? Vamos nos despedir com o Hierogrito aqui? Vamos, Ira! Já um pouco de baixada, né?
Em dezembro, eu estava com meu tio e meus pais, mostrei para eles o filme. Meu tio mora em Fortaleza há muitos anos e ele falou exatamente isso. Nossa, no cearense tem uma forma de hierogritar. Eu falei, nossa, tio, o filme é exatamente sobre isso. É.